A minha casa, a nossa casa. Que casas temos? Que casas queremos? No 36º aniversário do Público, olhamos para a habitação. Convidamos um dos maiores arquitetos portugueses, vencedor de um Pritzker, Eduardo Souto de Moura, para ser o diretor da edição especial, a 5 de março, dedicada à habitação. Mas um dia antes, a 4 de março, é aos leitores que convidamos a juntarem-se ao Público na Casa da Arquitetura em Mantosinhos para a grande conferência A Minha Casa. Consulte o programa em público.pt/36 anos e junte-se a nós, porque é com os leitores que nós fazemos a nossa casa. Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A guerra alastra pelo Médio Oriente e o mundo sabe muito pouco sobre a guerra. Falar de pessoas em pânico que, como nos mostram estes sons, assistem à destruição e à morte ou ferimento de pessoas. O regresso das sirenes um pouco por todas as grandes cidades do Médio Oriente. Estrondos de explosões seguidas de gigantes colunas de fumo. Já passaram mais de 72 horas desde que o mundo acordou com as notícias do ataque ao Irão, mas o mundo continua sem saber exatamente o que quer esta guerra, quais as suas origens e, muito pior, quais as suas consequências ou a data provável do seu fim. Toda a enorme, complexa, instável e explosiva situação do Médio Oriente se agravou até ao ponto de ninguém, nem a Casa Branca, arriscar o que pode vir a seguir. Como ninguém, nem a Casa Branca, nos explica com certezas qual a razão para um ataque desta dimensão. O Irão é uma ameaça existencial para a América ou para Israel? Está a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais que podem atingir Nova Iorque? Bombas nucleares? É um regime tirânico que oprime o seu povo e avançar com uma mudança desse regime é uma prioridade humanitária? Todos os dias, Washington avança com novas explicações. No essencial, nenhuma consegue fornecer a resposta que o mundo exige. Esta guerra faz sentido porque os seus méritos, admitindo que há méritos nas guerras, foram avaliados? Os riscos calculados? Um período de tempo de duração estimado? Os custos na energia, na inflação, na desestabilização de uma zona sensível da geopolítica foram medidos? Como ninguém sabe responder, principalmente quem tinha de saber responder, a incerteza aumenta e a instabilidade mundial sofre um novo retrocesso. Se democracias fazem ataques destes sem razões atendíveis à luz do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, por maioria de razão, ditadores deste tipo de Vladimir Putin também se sentem livres para o fazer na Ucrânia ou, amanhã, quem sabe, na Lituânia. O que representa isto para o futuro do mundo? Pergunta que vamos tentar esclarecer com Joana Ricarte, investigadora do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, especialista em relações internacionais, com foco em estudos da paz, identidades e conflitos, extremismo cotidiano e segurança e insegurança ontológica. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Joana Ricarte, em primeiro lugar, muito obrigado por vir uma vez mais ao P24. A cada dia que passa, a administração Trump avança com novas explicações para o ataque concertado com Israel ao Irão. Qual lhe parece ser a razão mais convincente? Obrigada, Manuel, pelo convite. É sempre um gosto estar convosco. Eu penso que temos que olhar aqui para pelo menos duas dimensões: a dimensão doméstica dos Estados Unidos e de Israel, e, por outro lado, a dimensão do que tem sido uma política internacional, uma projeção de política externa norte-americana desde a tomada de posse de Donald Trump. Na perspectiva doméstica, eu diria que há aqui um interesse inegável de construção de desordem internacional em vários níveis, que está relacionado com as eleições nos Estados Unidos esse ano, está relacionado com o escândalo dos ficheiros Epstein, está relacionado com tudo que tem se passado a nível da política de imigração. Da carestia? Exatamente, tudo isso, enfim, tem aqui um impacto porque Donald Trump tem uma política que é declarada desde o projeto 2025, na altura da sua campanha eleitoral, que era a de construir um overflooding, ou seja, de nos encher, de fazer uma enchente de notícias e informações que nos permitam ter dificuldade de seguir o rastro. Portanto, eu acho que essa é uma dimensão a considerar, e isso vale igual para Israel, que vai também a eleições esse ano, é outra dimensão, mas também se aplica. Na perspectiva da política externa, Donald Trump disse que havia aqui um interesse de capitulação
E acho que é aí que temos que olhar. Eu não acredito, nunca acreditei que o objetivo dos Estados Unidos fosse a queda do regime, porque não tem sido, de fato, a forma como tem operado. Se o regime cai ou não cai, não interessa, interessa que o regime alinhe. E, portanto, Donald Trump já tinha chamado a atenção para o facto de que iria desestabilizar a liderança e a partir daí os iranianos fizessem o que quisessem. E hoje Pete Hegseth veio marcar isso, disse no seu discurso que essa não é uma guerra de mudança de regime, que não tem aspirações de construção democrática, que não tem o intuito de construção de Estado, ou de qualquer exercício como esses que anteriormente se fazia, que inclusive os Estados Unidos não estão nessa página e Donald Trump sempre criticou esse registro. E, portanto, eu diria que o objetivo aqui é forçar a liderança do Irão a se alinhar aos interesses norte-americanos, a criar essa desordem e, obviamente, impactar também a China e outros adversários dos Estados Unidos no sistema internacional. Na resposta, o Irão atacou não apenas bases americanas ou cidades de Israel, mas também alvos em outros estados do Golfo, a começar pela Arábia Saudita, que será eventualmente, portanto, o alvo mais sensível, dado, portanto, o poderio económico e militar dos sauditas. Considera o risco de um conflito global na região uma possibilidade real? O risco de escalada regional é real e tem que ser considerado, inclusive é o que nós estamos a assistir, como o Manuel referiu bem, o alastramento já é bastante significativo, inclusive entre Israel e o Líbano, a interferência dos proxies do braço armado iraniano pela região, desde o Hezbollah, os Houthis, o Hamas nesse momento não tem sequer qualquer capacidade de articulação. E, portanto, essa dimensão regional me parece que é um dado adquirido. Por outro lado, não há interesse, como já foi das outras vezes, seja do Irão, de entrar numa guerra de larga escala com Israel e com os Estados Unidos a apoiarem, seja desses países que foram atacados pelo Irão, que têm bases norte-americanas, de se envolverem no conflito regional prolongado. Eu diria que a estratégia iraniana, ela parte do pressuposto de que a utilização da força de uma forma credível, que é diferente do que nós vimos no passado, em que a resposta foi coordenada, foi combinada, teatralizada, dessa vez não é isso que está acontecendo. Então, o Irão mostra claramente que tem capacidade de resposta, isso é uma forma de reposição, de dissuasão credível, mas, por outro lado, o Irão, a responder diretamente nas bases norte-americanas em países aliados dos Estados Unidos, está a transferir o ônus da pressão aos Estados Unidos para esses países com os quais Donald Trump tem, inclusive, relações pessoais, financeiras, como é o caso do Catar, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, como referiu. E, portanto, eu penso que o objetivo do Irão, por mais que pareça ser uma reação a atirador furtivo desgovernado, a mim me parece, além dessa resposta ter sido pensada e ter sido executada já depois da morte do Ayatollah, o que mostra que não é uma reação espontânea, é uma reação que foi estudada, e eu penso que o objetivo é, sensivelmente, pressionar esses países próximos dos Estados Unidos a convencerem Donald Trump a um cessar-fogo, a pararem as hostilidades. Portanto, não considera como viável ou como possível uma retaliação de natureza militar por parte da Arábia Saudita ou por parte, por exemplo, também dos Emirados Árabes Unidos, ou seja, um envolvimento direto destas potências regionais no conflito? Eu penso que eles não têm esse interesse. Agora, como é óbvio, quando uma guerra dessa escala aparece, qualquer passo em falso pode levar a momentos em que não temos controle, não é? De facto, nós vimos isso, por exemplo, no ataque dos Estados Unidos e de Israel à cidade de Minab, no sul do Irão, onde uma escola foi atingida e 168 crianças, raparigas entre os 7 e os 12 anos, foram mortas, o que haverá de ter sido um engano ou um erro de cálculo, que a gente chama de forma crua e francamente triste, de causalidade de guerra. Danos colaterais também, não é? Danos colaterais, exatamente. É uma forma horrível de falar da vida de crianças e a verdade é que esse tipo de atitudes pode despoletar algo muito mais complicado. Imagina que o Irão agora acerta um alvo civil relevante, tudo pode mudar. Mas eu diria que nessa altura não há interesse desses países de se envolverem num conflito regional que tem impacto econômico, que tem impacto político e portanto, não haveria de ser interessante para nenhum deles.
Pela leitura que faz dos acontecimentos destas 48 horas, mais ou menos, acredita que o assassinato de altos líderes da teocracia iraniana ou a destruição de ativos militares é suficiente para garantir uma mudança de regime em Teherão? Ou, como reza a história, será necessária uma invasão terrestre como a do Iraque há 23 anos? Começo por dizer que Pete Hegseth, o secretário da Defesa, que Donald Trump chama de secretário da Guerra, disse que não estava descartada a operação militar, o que se chama o Boots on the Ground, a entrada terrestre, e, portanto, os Estados Unidos parecem ter opções em cima da mesa. Agora, isso dito, a mim me parece que é completamente insuficiente nessa altura, e mais uma vez não me parece que seja o interesse dos Estados Unidos minimamente a alteração de regime. Se acontecer, muito bem, se não acontecer, os Estados Unidos já disseram e repetiram em todos os seus documentos recentes, desde a Estratégia de Segurança Nacional até esses discursos todos que nós temos escutado nas guerras variadas nas quais Donald Trump se envolve, que não há qualquer preocupação, interesse de moralidade, de valores, ou seja, toda a hipocrisia que existia no discurso internacional, que era muito mobilizada pelas administrações democratas que se envolviam em guerras, por administrações republicanas, como a de George Bush, quando entrou na guerra do Iraque. Havia aqui uma fachada discursiva de moralidade, de valores. Isso caiu por terra. Donald Trump sequer utiliza essa fachada e diz mesmo que não tem qualquer preocupação, interesse com a imposição, construção de regimes democráticos, alterações de regime. Seriam bônus muito claramente para a administração de Donald Trump, mas contanto que o que quer que venha capitule, a mim me parece será mais do que suficiente. Portanto, não sei se os Estados Unidos entrariam numa guerra de terreno, e acho pouco provável. Não me parece que o que aconteceu até agora seja capaz de derrubar um regime que já está tão estruturado para essa possibilidade, porque é um regime centralista, porque é um regime violento, é um regime autoritário, é um regime controlador, que já conseguiu acabar com toda a oposição no seu país. Não existe uma oposição organizada, os civis não estão armados, a Guarda Revolucionária Iraniana ainda tem todo o poder e, portanto, por si só, isso não derruba o regime. O que era muito mais eficaz para derrubar o regime iraniano era a estratégia de Barack Obama, que era parar de criar caos e desordem e tentar retornar o Irão para um sistema internacional. Quando olhamos para o Médio Oriente, há diversos contextos diferenciados e o Irão não é a Arábia Saudita. No Irão, as mulheres estudam, tem uma série de restrições e são profundamente violentadas, inclusive pela polícia dos costumes, por conta da utilização do hijab, como já sabemos, mas tem educação, é uma sociedade letrada. E mais pró-ocidental do que qualquer uma das outras. Eventualmente sim, exatamente, ou seja, o fim da ameaça externa, do inimigo, do grande Satã, do pequeno Satã, esvaziar esse discurso era bastante mais eficaz para que um regime que opera e trabalha com base no medo e na violência e na securitização deixasse de ter razão de existir. E, portanto, o regime se segura muito e precisa muito precisamente disso, para se segurar. É a cartilha clássica do autoritarismo, é a cartilha clássica dos regimes ditatoriais e, portanto, não me parece que isso ajude a queda do regime, pelo contrário. A Joana já referiu, enfim, que uma das razões plausíveis para explicar este ataque concertado é no plano interno, as eleições intercalares nos Estados Unidos e também as legislativas para o Parlamento israelita. Quer dizer que, de alguma forma, se esta estratégia correr mal, Trump e Netanyahu podem arriscar o seu futuro político nesta guerra. Eu diria que tanto Trump quanto Netanyahu já têm uma situação complicada a nível do futuro político e, nesse momento, andam a fazer apostas que são cada vez mais gravosas e irresponsáveis a nível internacional. Benjamin Netanyahu tem ainda o processo sob si de corrupção, de abuso de poder, aquele de 2019, que foi ficando congelado porque o Estado está em estado de exceção. E excepcionalidade, ameaça, o inimigo externo, permite a Benjamin Netanyahu chamar para si questões de segurança nacional, de interesse nacional, para poder fugir aos tribunais, para poder fugir aos momentos em que tem que prestar depoimento, e é o que ele tem feito. E, portanto, a sobrevivência política dele tem se baseado precisamente na abertura de frentes de batalha, de guerra, de medo, de instabilidade. E nesse momento, é óbvio, tudo isso pode ricochetear, mas para já tem permitido a Benjamin Netanyahu, cuja acalmia
relativa em Israel dos últimos tempos, desde que obliterou completamente o Hamas e acabou com todas as condições de vida possíveis e imagináveis na faixa de Gaza, Benjamin Netanyahu voltou a receber pressão interna para se perceber o que se passou, como é que o 7 de outubro de 2023 foi sequer possível. Voltaram a aparecer questões sobre estarem documentadas as manobras do Hamas e os exercícios do Hamas. E nada disso foi ainda a responsabilização política. Portanto, esse tipo de ações para Benjamin Netanyahu é tirar atenções do que pode vir a ser um futuro não só político, mas de implicação criminal para si. Donald Trump é a mesma coisa. Donald Trump já renomeou monumentos, pontes, aeroportos, centros de convenção, colocou seu nome em tudo, demoliu partes da Casa Branca para construir um salão de baile e é uma coisa que ele faz sem consultar a opinião pública. Uma espécie de novo culto da personalidade, não é? É um populismo e a cartilha do populismo em tudo, não é? Eu acho que passa da altura de usarmos as palavras corretas. Há uma revolução autocrática em curso nos Estados Unidos. Donald Trump já disse, o público tem noticiado isso com frequência. Se houver eleições intercalares em que haja maioria democrata, ele vai sofrer um impeachment. Já existem conversas a nível político nos Estados Unidos sobre a necessidade de criar disrupção e exceção. E, portanto, tudo isso é uma aposta arriscada, claro que é. Eu relembro até os tweets de Donald Trump na altura de Obama dizer que Obama ia atacar o Irão, que era para se manter no poder, que Obama ia atacar o Irão porque estava para perder eleições, que Obama ia atacar o Irão porque não era capaz de negociar. E agora faz exatamente isso. E, portanto, não é nunca a defender um regime violento como o regime iraniano, mas temos que perceber que essas ações têm também muito de personalista e principalmente que se a gente coaduna com a violação do direito internacional seletiva nesses casos, como os líderes europeus têm feito, o próximo dia, como foi no caso da Venezuela, se virar contra nós. E Donald Trump ainda não esqueceu a Gronolândia. Joana Ricardo, uma última questão. Que impactos económicos é que isto pode vir a ter no curto e no médio prazo, em primeiro lugar, e também, já agora, que impactos é que esta situação de conflito no Médio Oriente pode comprometer os objetivos estratégicos da China? Bom, o impacto econômico já está a ser sentido, o preço do barril do petróleo já subiu de $70 para mais de $80 e ainda há a expectativa de que possa vir a chegar a $100, portanto tem um impacto em todo o mercado energético global, além de outros vários produtos. A zona do Estreito de Hormuz é uma zona central para a circulação de bens e mercadorias e passa por ali 20% do comércio marítimo global. No caso da China, há uma relevância muito grande. O petróleo é 1/5 do consumo energético total da China e 70% do petróleo que a China utiliza vem de importações. E, portanto, uma disrupção ao nível do petróleo tem impacto profundo, por exemplo, na indústria e na produtividade na China. Dessas importações que a China faz, quase metade vem dos países do Golfo, do Irão, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Iraque, que são países que têm o acesso do Estreito de Hormuz agora condicionado pela ação do Irão. O fechamento do Estreito de Hormuz acaba levando, então, a um impacto financeiro no que é hoje descrito por Donald Trump como um grande adversário do país, que é a China. São 17 mil milhões de barris de petróleo que acabam sendo removidos do mercado global com fechamento e, portanto, me parece que há aqui também um objetivo subsidiário de construção de desordem regional por parte de Donald Trump e também de Israel, que é precisamente o interrompimento dessas cadeias de fornecimento, como também nós já assistimos no caso da Venezuela. Há uma ação que nós não podemos olhar como isolada e que pode estar muito bem concertada com o intuito maior de impactar a China e também, eventualmente, até a Rússia. Muito bem. Joana Ricardo, foi como sempre um prazer tê-la aqui connosco neste podcast. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Canções com altos níveis literários como estas estão a ser dançadas em escolas públicas portuguesas, levadas por influenciadores com ligações à pornografia e acolhidas acriticamente pelos diretores dessas escolas. Uma magnífica reportagem do Público, com o título Escolas acolhem influenciadores que fazem da sexualização das crianças um negócio, dava-nos conta desta absurda incapacidade da escola para separar o trigo do joio. Já ontem, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitia que o Ministério podia avançar com uma investigação aos factos citados nessa reportagem. Mas ia avisando,
Não é a partir de Lisboa que vou controlar quem entra numa escola em Valpaços ou em Monchique. O ministro está certo. Mas depois do que aconteceu em escolas como Ferreira do Zézer, o pior que pode acontecer é encolher os ombros. Significará que o Estado tolera a manipulação das nossas crianças e jovens por influenciadores interessados em vender-lhes conteúdos sexualizados. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.